Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade.
Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum.
Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros.
Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles,
mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue,
traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando.
O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube:
não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros.
Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra. Passei minha vida caçando vampiros. Para mim, eles sempre foram um inimigo, criaturas que se escondem na escuridão e se alimentam da humanidade. Mas dessa vez, a situação era diferente. Algo novo surgiu nas sombras, algo mais perigoso do que qualquer vampiro comum. Eles os chamavam de reapers, monstros que não apenas bebiam sangue, mas destruíam tudo em seu caminho, até mesmo os próprios vampiros. Pela primeira vez, aqueles que sempre me caçaram precisaram da minha ajuda. Uma aliança impossível. Eu sabia que não podia confiar neles, mas também sabia que se aqueles monstros se espalhassem, ninguém estaria seguro. A cada noite, a cidade se tornava um campo de batalha, cheia de sangue, traição e segredos. Enquanto lutávamos lado a lado, percebi que a guerra nas sombras estava mudando. O verdadeiro perigo não era apenas o que se escondia na noite, era o que podia surgir quando o poder saía do controle. E no final, entendi algo que sempre soube: não importa quantos monstros apareçam, eu continuarei caçando. Porque essa é a minha guerra.